E aí, meu PV, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula aí. A distância mais próximos em pensamento, né, gente? Saudades da sala de aula, cara, faz muita falta, viu? A aula de hoje é extremamente importante para os nossos vestibulares aí, tá? Semelhança de triângulos. Para o extensivo, livro 4, página 68, módulos 21 e 22, no teu material extensivo, ele coloca lá módulo 21, semelhança de triângulo 1, e módulo 22, semelhança de triângulos 2, certo? Juntei as duas aí, né? E no final dessa tela eu coloco as questões principais de cada um dos módulos ali na minha compreensão, tá? Terceirão é o livro 3, página 77, módulo 11. Para o SEMI-PV300, está lá na página 29. Começamos. Antes de eu começar a falar de semelhança de triângulos, eu quero falar contigo sobre polígonos semelhantes, tá? Não somente triângulos serão semelhantes, eu posso ter aqui trapézios semelhantes, losangos semelhantes, enfim, cara, os polígonos são semelhantes sim também. Mas se e somente se eles tiverem seus ângulos correspondentes congruentes de mesma medida e os lados homólogos proporcionais. Vamos entender essa palavra homólogos. Homo igual, logos posição. Então, os lados que ocupam as mesmas posições entre um e outro polígono devem ser proporcionais. E se o Marcones falou aqui proporcionais, rola uma proporção, tá? Vamos lá? Desenho aqui um trapezoide ABCD. Você tem lá os ângulos internos 1, 2, 3 e 4 marquinhas. Os lados lá sendo 5, 3, 7 e 8, certo? Aparece aqui um outro trapezoide. Ele é o cara ali FGHE, também com os ângulos internos 1, 2, 3 e 4 marquinhas. Então eu vejo que são dois trapezoides com os ângulos internos congruentes, certo? Então eles serão semelhantes se e somente se também tiverem os lados homólogos proporcionais, certo? Cara, só vão ser polígonos, figuras semelhantes se agradarem essas duas características ao mesmo tempo. Ângulos congruentes de mesma medida e lados homólogos proporcionais, certo? Então vou verificar esse cara aqui, vou ver se eles são realmente semelhantes, tá? Puxou? Vou montar uma proporção entre eles, mas toma cuidado, cara. Você tem que pegar os lados homólogos para fazer essa proporção, certo? Legal? Vamos embora? Comecei aqui. Eles serão semelhantes, sim, e aquele tio é a simbologia universal de semelhança, tá, moçada? Semelhança entre medidas lineares. Se aparecer 2 daquele tio, você vai ter uma semelhança entre áreas e 3 entre volumes, certo? Legal? Nas áreas representa lá uma equivalência entre as áreas, assim segue. Beleza? Puxou então, vem comigo. Eu estou indo aqui do meu trapezoide menor para o trapezoide maior, isso é importantíssimo. Quando eu estabeleço uma ordem aqui para montar a minha proporção, eu não posso mudar no meio do caminho. Então, se eu já peguei 8, que é um dos ladinhos do meu trapezoide menor, então eu estou indo do menor para maior em todos os lados homólogos da minha proporção, certo? Quem é o 8, povo? 8 é aquele ladinho ali, ó, que está, né, formado entre ali os ângulos 1 e 2, correto? Então, uma marquinha, duas marquinhas, eu tenho o 8. Eu vou buscar agora quem é o lado ali, né, para o ângulo uma marquinha e duas marquinhas, que vale 16. Então, 8 está para 16, assim como eu pego agora do menor para maior o lado 7, que é aquele lado ali, ó, duas marquinhas, três marquinhas são os ângulos, beleza? Tranquilo? É o lado BC, que é o lado ali que está, né, entre os dois ângulos, duas marquinhas e três marquinhas. Vamos para o maior? Quem é que está ali entre duas marquinhas e três marquinhas do meu trapezoide maior? O 14. Então 7 está para 14, assim como o 3, três marquinhas, melhor dizendo, e quatro marquinhas do meu trapezoide menor. Do trapezoide maior, 3 marquinhas, 4 marquinhas é o 6, assim como 3 está para 6, e agora está fácil, né? Assim como 5 está para o 10. Do trapezoide menor, uma marquinha, 3 marquinhas ao lado 5, uma marquinha, 3 marquinhas, 4 marquinhas, né, perdão, do trapezoide maior vale 10, correto? Então, de novo, uma marquinha, 4 marquinhas do menor, 5, uma marquinha, 4 marquinhas do maior, 10, 5 está para 10.
E se eu tenho aqui uma proporção, lembra, cara, você teve essa aula anterior aí, Teorema de Tales, já teve essa aula de proporção comigo na matemática básica, então você tem aqui um K, que é a nossa constante de proporcionalidade. É um cara extremamente importante, porque se você acha o K, acaba a sua questão, tudo bem? Se eu dividir, cara, 8 em cima por 8 e 16 embaixo por 8, eu obtenho 1 em cima, 2 embaixo. 7 em cima dividido por 7 vai dar 1. 14 por 7, 2. Divide por 3 em cima e embaixo, 3 sextos vai dar meio. E 5 décimos em cima e embaixo por 5 também vai dar meio. Então, encontrei aqui a minha constante K de proporcionalidade sendo igual a meio, correto? Legal, cara. Você está comparando aqui medidas lineares, tá? Então, você obtém o K sendo a tua constante de proporcionalidade. Eu posso comparar outras medidas lineares entre esses caras aqui. Por exemplo, eu posso fazer aqui um comparativo entre os perímetros. E como eu estou indo do trapezoide menor para o maior, eu vou fazer um comparativo, uma relação entre o perímetro do menor e o perímetro do maior. Lembra que perímetro é a soma de todos os lados de cada um deles ali. E também é uma simbologia universal representada por 2P. Então, 2Pzinho é o perímetro do menor, está para 2Pzão, que é o perímetro do maior, correto? Perímetro do menor, 5 mais 3, 8, mais 8, 16, mais 7, 23. Legal? Perímetro do maior, você tem lá 6 mais 14, 20, mais 10, 30, mais 16, 46. Então, 23 está para 46. Simplifica em cima e embaixo por 23 e não poderia ser diferente, porque se meu K é uma constante, ela vale, cara, para os elementos que você está fazendo comparativo. Lembre que são medidas lineares que eu estou comparando, perímetro é uma medida linear. Então, você tem também ali valendo o meio, que é a nossa constante K de proporcionalidade, correto? Marcão, se eu fizesse então aqui uma relação entre as áreas, seria igual a K? Não, moçada. Área, eu estou falando de superfície, produto entre duas dimensões, resultaria no meu K elevado ao quadrado, então já sei que a razão entre as áreas vai ser igual a 1/4, já que a minha razão entre as medidas lineares desses caras vale meio, então a área K ao quadrado, 1/4. Tranquilo, moçada? Beleza? Show de bola. Se por um acaso falasse que a área desse meu trapezoide aqui menor fosse 5 centímetros ao quadrado, então a área do trapezoide maior seria 4 vezes maior, 20 centímetros ao quadrado. Legal? Você faria área do menor 5, está para a área do maior 20, então você simplificaria em cima e embaixo por 5, 1/4 seria a tua constante K de proporcionalidade, só que agora lembra que esse K é o resultado desse 1/4 de K ao quadrado. Tudo bem, moçada? Beleza? Massa! Foi? Puxou, vamos para a próxima. Tem uma questãozinha bem legal aqui da Unesp, tá? Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos do losango ABCD. E sua área é igual à área indicada em verde. Então fica ligado. A área do losangão, certo? Tranquilo, cara? Vai ser igual a alguma coisa em relação à área do meu losanguinho e aquela área que está destacada em verde, certo? Beleza? Ele fala então que o losango FGC, certo? Tem a sua área igual à área indicada em verde. Então aquele carinha FGC tem uma área que é exatamente igual à área daquela minha figura destacada em verde, certo? Se o lado do losango ABCD mede 6 centímetros, o lado do losango FGCE mede, é o que nós vamos atrás. Ele quer saber quanto é que é o lado do losanguinho. Por exemplo, quanto é que vale a medida EC, ou CG, GF ou FE. Valeu, moçada? Vem para a resolução, você tem ali a figura e não esquece do que ele falou, que a área do losanguinho, legal, é igual à área daquela destacada em verde. Mas fala que o lado do losangão vale 6 e ele pede o lado desse losanguinho que o Marcones destacou ali no desenho, certo? Eu sei que a área do losanguinho FGC é A, vou chamar de A, uma variável qualquer, poderia chamar de X, vamos chamar de A de área, né? Pode ser? E que a área destacada em verde também é igual a A. E daqui eu tirei uma ideia extremamente importante, que a área do losangão ABCD vai ser igual à soma dessas duas áreas. Concordam, gente? Massa! Então, a área do losango ABCD
vai ser igual a 2 vezes a área do losanguinho FGC, já que o verde ali, a área destacada em verde, e o losanguinho tem áreas iguais, eu coloquei ali no desenho, iguais a A, certo? Massa, estabeleci aqui uma relação entre eles, quer ver só? Eu vou isolar, cara, ali, né? Eu vou deixar bem visível aqui a razão que eu quero que você veja. Que a área do losangão ABCD está para a área do losanguinho FGCE, e isso tudo é igual a 2, e esse meu 2, cara, ele não é a tua constante K de proporcionalidade. Fica ligado, estou comparando áreas. Então, se eu estou comparando áreas duas dimensões, aquele 2 é o resultado do K ao quadrado, certo? Beleza? Então, se K ao quadrado vale 2, eu te falei na tela anterior, que se eu descubro esse meu K, minha constante de proporcionalidade, morreu a questão como essa aqui está morta. Uma questão que eu faria até de cabeça, certo? Legal. Se K ao quadrado é 2, então a constante K de proporcionalidade é a raiz quadrada de 2. Agora sim, esse K é uma constante de proporcionalidade entre as medidas lineares, por exemplo, os lados. Então, posso estabelecer aqui uma relação entre o lado do losangão e o ladinho Lzinho do meu losanguinho, que é o que eu quero saber. Então, o lado do losango maior, 6, está para o lado do losango menor, L, assim como eles obedecem a essa minha constante K de proporcionalidade, que é raiz quadrada de 2. Agora, cálculo simples, isola o L, que L é igual a 6 dividido pela raiz quadrada de 2. Você racionaliza multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Fica em cima 6 raiz de 2, e embaixo 2, o resultado 3 raiz quadrada de 2. Matamos a questão só na manha. Legal? Por polígonos semelhantes, encontrando a constante K de proporcionalidade, certo? Seguimos em frente. Agora sim eu falo de semelhança de triângulos. E a ideia é a mesma. Triângulos são figuras, são polígonos. Então, para que eles sejam semelhantes, eu tenho que ter ângulos correspondentes congruentes, lados homólogos proporcionais. E eu desenho aqui um triangulinho e lá um outro triangulão. Legal? Na realidade, um triangulão e um triangulinho ali. Lá. Legal? Esses dois caras são sim semelhantes, porque eu vejo que eles têm ângulos internos congruentes. Uma marquinha, duas marquinhas e o cara sem marquinha, mas toma muito cuidado, porque isso é extremamente importante que eu te falo agora. Inclusive, consta de enunciados, tá? Beleza? Estou afirmando aqui para vocês que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ. Ah, Marcão, é só colocar na ordem alfabética, ABC, XYZ. Nada a ver, cara. Dá uma olhada aqui no ângulo A, é o cara que não tem marquinha. Agora procura no triângulo maior quem não tem marquinha. É o ângulo X. Então, o ângulo A e o ângulo X são os ângulos congruentes. Isso é importantíssimo para eu depois estabelecer a minha semelhança, montar a minha proporção. Certo, pessoal? Legal, cara. Dá uma olhadinha agora aqui no ângulo duas marquinhas do triangulinho. Legal? No ângulo uma marquinha do triangulinho, que é o ângulo B. No triangulão, uma marquinha é o Y. Legal, gente? Importante, tá? No triangulinho, duas marquinhas é o C. No triangulão, duas marquinhas é o Z. Então, a forma de escrever essa semelhança é importante. Eu tenho que dar na ordem em que esses caras são semelhantes. Então, apareceu lá triângulo ABC, depois triângulo XYZ. Afirmo que eles são semelhantes. Então, o ângulo A e o ângulo X são congruentes. BY congruentes, C e Z congruentes. A ordem é importante, tá? Beleza? Seguiu em frente, eu vou montar a minha proporção. Significa então que o lado oposto ao ângulo que não tem marquinha nenhuma do triangulão é X. E o lado oposto no triangulinho ao cara que não tem marquinha é A. Então X está para A, montando a proporção entre os lados homólogos, certo? Assim como, agora eu vou aqui do triângulo maior para o menor, eu mantenho essa ordem já que eu comecei assim, legal? Eu pego o lado Y do triângulo maior, que é o lado oposto a uma marquinha, legal? E do menor oposto a uma marquinha é B, assim como Y está para B, certo? Do maior para o menor, eu pego aquele cara que falta, que é o Z, que é o lado oposto ao ângulo, duas marquinhas, do menor oposto a duas marquinhas, C, Z está para C. Sendo uma proporção, obedece a minha constante K de proporcionalidade, você não pode esquecer. Achei o K, questão morre, certo? Vamos lá?
Assinale verdadeiro ou falso nos seguintes itens. Teoria, tá, gente? Se dois triângulos possuem os ângulos iguais, então eles são congruentes. Lembra que triângulos serão congruentes se tiverem ângulos iguais e lados também iguais entre si, ângulos congruentes e lados congruentes entre si, certo? Dizer que eles têm ângulos iguais não é característica suficiente para falar que eles são congruentes, porque eu poderia também ter aqui ângulos iguais, mas eles sendo o quê? Semelhantes, lados proporcionais, não congruentes. Legal, moçada? Legal, tranquilo, importante, então esse cara é falso. Triângulos congruentes possuem lados respectivamente congruentes. Sim, cara. Se agora eu tenho dois triângulos com lados congruentes, significa que os ângulos têm que também ser congruentes. Esse cara é verdadeiro. Legal? Terceira, triângulos congruentes são triângulos semelhantes com razão de semelhança igual a 1. Esse cara também é verdadeiro. Vamos entender isso, tá? Se eu tenho ali triângulos semelhantes, com razão de semelhança, né, que são triângulos congruentes, a razão de semelhança entre eles, sim, vai ser igual a 1. Vamos pensar? Se são congruentes, eu tenho lá ângulos internos congruentes e lados também congruentes de mesma medida. Pensa assim num triângulo ABC que tem lá um lado oposto a uma marquinha sendo 2. Um outro triângulo DEF que tem o lado oposto ao ângulo uma marquinha também sendo 2, porque eles são congruentes. E você estabelecendo aqui a minha razão de semelhança, lado 2 está para lado 2, razão de semelhança K igual a 1. Tudo bem, moçada? É importante a nossa constante de proporcionalidade entre triângulos congruentes vai ser igual a 1. Perfeito, item verdadeiro. Vamos em frente. Relações lineares quando eu estou fazendo a semelhança entre triângulos. Importante essa tela demais. Não só para agora, mas depois quando a gente começar a falar de áreas e no futuro, geometria espacial em volumes, tá? Quando eu estabeleço uma relação entre situações que são lineares, certo? Por exemplo, o lado 1 está para o lado 2, assim como a altura 1 está para a altura 2, assim como o perímetro da figura 1 está para o perímetro da figura 2. Só estou comparando aqui, cara, medidas lineares. Obedece a minha constante K de proporcionalidade, certo? O ladinho está para o ladão, assim como a alturinha está para o alturão, assim como o perímetro menor está para o perímetro maior, obedecendo a constante K de proporcionalidade, certo? Quando estiver fazendo uma relação com área, aí muda, toma cuidado. Eu faço L1 está para L2, por exemplo, poderia ser H1 sobre H2, perímetro 1 sobre perímetro 2. E quando eu falo em triângulos, a nossa constante K de proporcionalidade vale em termos de medidas lineares também para as alturas, certo? Para as medianas, raio inscrito, raio circunscrito. Fica ligado nessa dica aí, tá? Vem aqui na relação com área. Lado 1 está para lado 2, assim como a área 1 está para a área 2, só que alguma coisa aqui não está batendo. Eu estou comparando aqui medidas lineares com essa minha fração aqui no membro esquerdo com uma medida de superfície, área, que é produto entre duas dimensões. Como é que eu posso comparar uma dimensão com duas dimensões? Não bate, você não tem aqui uma equivalência, tudo bem? Para que essa equivalência seja verificada, eu pego aquele cara que é linear e elevo ao quadrado, agora sim. Eu tenho aqui duas dimensões, elevo ao quadrado, e aqui área, duas dimensões, está tudo certo, beleza? Massa, e agora obedece a minha constante K elevada ao quadrado, certo? Relação com volume, vamos lá? Eu faço L1 está para L2, assim como volume 1 está para o volume 2. E se eu falo em volume, produto entre três dimensões. Também não está legal, não estou obedecendo essa equivalência, não estou verificando essa igualdade. Como é que eu posso comparar uma dimensão com três dimensões? Então eu pego aquela minha razão L1 sobre L2 e a elevo ao cubo. Agora sim, aqui você tem ao cubo e esse cara aqui também ao cubo, está tudo legal, tudo bem? Mas eu posso fazer também uma relação entre as superfícies e os volumes. Só para lembrar que ali eu tenho a minha constante K de proporcionalidade elevada ao cubo. Legal, gente? Tranquilo bem? Se você elevou lá as medidas lineares ao cubo, o meu K também será elevado ao cubo, certo? Relação de área com volume. Área 1 está para a área 2, assim como o volume 1 está para o volume 2. Não bate, não verifica essa igualdade, essa equivalência. Legal?
Ó que massa. Área, produto entre duas dimensões. Volume, produto entre três dimensões. Eu tenho que deixar isso aqui equivalente, cara. Legal? De que maneira, cara? Eu pego a área que você tem ali, um produto entre duas dimensões, e elevo ao cubo. E pego o volume ali, cara, que é um produto entre as três dimensões, e elevo ao quadrado. Olha só que interessante. Área ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência conserva a base, multiplica os expoentes, vai dar expoente 6. Agora, que volume? Produto entre três dimensões, elevado ao quadrado, potência de potência 3 vezes 2 também dá o mesmo 6. Então, agora você tem que pegar a minha constante K de proporcionalidade e elevar à sexta potência. Tudo bem, moçada? Importante, muito importante, essas duas últimas relações que eu te falei, lá na geometria espacial, certo? Seguiu, vem aqui para o teu COC 1000 UFSC, a questãozinha número 34. Vamos na manha sem cálculo. Olha só a questão perigosa. Muita gente, cara, se confundiu aqui nesse item, tá? Perdeu legal. Vamos lá? Diz assim: as figuras abaixo mostram dois triângulos semelhantes. Se a área do menor é de 10 centímetros quadrados, então a área do maior é de 50 centímetros ao quadrado. O cara pensa assim, pô, tá indo aqui de x, ladinho x do triângulo menor, para ladinho 5x do triângulo maior, né? Oposto das marquinhas x, oposto das marquinhas 5x. Foi multiplicado por 5, então 10 vezes 5, 50, perdeu. Está falando de área, cara. E área não obedece à constante K de proporcionalidade, sim K elevado ao quadrado, certo? Vamos lá? Encontrar então essa minha constante K de proporcionalidade, agora é a ideia. São dois triângulos semelhantes, sim, afirma na questão. Então, o triângulo eu coloquei BAC, semelhante ao triângulo EDF. Olha que legal, cara. Eu não coloquei na ordem alfabética ABC, né, DF. Quero que você veja que você tem ali o ângulo B sendo uma marquinha do menor e o ângulo E sendo uma marquinha do maior. Então, apareceu primeiro o B aqui e primeiro o E ali no outro triângulo, correto? Essa ordem é importante, sim, tá? Depois, ângulo A, duas marquinhas do menor. Ângulo D, duas marquinhas do maior. Ângulo C, três marquinhas do menor. Ângulo F, três marquinhas do maior. Por isso que é triângulo BAC, semelhante ao triângulo EDF. Eu estabeleci essa ordem aqui, tá? Legal, gente? Importante. Então, vem comigo, monta aqui uma relação entre esses lados. Você está fazendo aqui uma relação linear entre esses caras. E eu vou do maior para o menor, tudo bem? Então, a minha constante K de proporcionalidade, se eu acho ela, matei a questão. Do maior para o menor é lado oposto a duas marquinhas 5x do maior. Está para lado oposto a duas marquinhas do menor, x. Você simplifica x em cima, x embaixo. Eu posso dividir sim e falar que o resultado é 1, porque eu tenho certeza que x dividido por x, cara, vai ser 1, pois x é um cara diferente de zero, porque é um dos lados do meu triângulo, do triângulo menor, correto? E lado é uma distância, não pode ser zero. Então, simplificou, encontrou que a constante K de proporcionalidade vale 5, mas a gente vai comparar as áreas. Então, agora, a relação entre as áreas é K ao quadrado. Então, a área do triângulo EDF está para a área do triângulo BAC, do maior para o menor, assim como K está elevado ao quadrado. E se o K vale 5, a relação entre as áreas é 5 ao quadrado, 25. Significa que a área do triângulo EDF é 25 vezes maior que a área do triângulo BAC. E se a área do triângulo ABC vale 10 centímetros quadrados, então do DF vai ser 25 vezes maior, vezes 10, 250 centímetros quadrados. Falava no enunciado que era 50 centímetros quadrados, o item é falso. Tudo bem, moçada? Legal pra caramba aí, questãozinha bem massa, né? Só na manhã descobrindo o nosso K. Legal? Seguiu, questãozinha extra fabulosa, tá? Fica ligado aí, que aqui eu faço um casamento entre as matemáticas, entre aspas, né? A geometria plana com uma funçãozinha lá do segundo grau. Você vai ver onde é que vai chegar. Em um triângulo ABC de altura 30 e base 40, inscreve-se um retângulo, onde um dos lados desse retângulo está contido na base do triângulo. Qual a maior medida da base do retângulo para que este assuma sua maior área? Vamos desenhar? Triângulo ABC, ele inscreve um retângulo, onde um dos lados desse retângulo está contido na base do triângulo. Está ali o desenho, tudo bem?
Massa! Ele fala que a altura do triângulo é 30 e a base mede 40. Começou a questãozinha. Vou dizer que no meu retângulo, essa base vale x, lados opostos paralelos congruentes, e a alturinha do retângulo y, ali marquei as medidas, certo? Puxou. Eu formei ali, cara, vários triângulos, tá? Mas eu vou destacar aqui dois especialmente. Eu sei que a área desse retângulo é base vezes altura, base x vezes altura y, e a questão travou. Ele quer saber qual a medida da base do retângulo para que este retângulo assuma sua maior área. Então eu tenho que ter a área desse cara em função de uma única variável. E ali eu tenho x e y, parou, estacionou a questão, vem com Marcones, vamos rachar aqui semelhança entre triângulos, certo? Legal, cara. Você consegue ver aqui no desenho? Puxa lá comigo, o Marcão vai aqui na canetinha. Beleza? Eu quero que você veja que, por exemplo, esse ângulo aqui é o meu ângulo, uma marquinha. Legal? Beleza? E se eu tenho aqui a base desse meu triângulo e esse cara aqui sendo o lado x do retângulo, são caras paralelos, concorda? E nas paralelas cortadas por transversal, eu tenho esses ângulos aqui sendo ângulos congruentes. Então, duas marquinhas, duas marquinhas. Esse cara aqui, nenhuma marquinha. Esse cara é correspondente, nenhuma marquinha. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o triângulo ADE, sendo um triângulo semelhante ao ABC. Tudo bem, moçada? Importantíssimo essa visualização. Puxa lá. Eu tenho aqui, então, o triângulo ABC, sendo semelhante ao triângulo ADE. Legal? Então, eu tenho que montar uma proporção entre os lados homólogos, certo? Puxou. Eu tenho ali do triângulo maior para o triângulo menor, base do maior 40 está para a base do menor x. O basão está para a basinha, assim como a alturona estará para a alturinha. A alturona eu tenho, vale 30, mas a alturinha eu vou descobrir. Vem aqui comigo, puxa novamente ali no desenho. Eu quero descobrir quanto é que vale somente esse segmento aqui, que é a altura do meu triângulo menor, correto? Vamos pensar? Todo esse cara mede 30, esse cara vale y, então a alturinha é tudo 30 menos y. Então, assim como 30 está para 30 menos y, eu tenho uma proporção, multiplicarei cruzado. Legal? Você tem lá 30x igual a 30 vezes 40, 1.200, menos 40 vezes y, menos 40 y. Eu vou isolar o y, cara. Pode ser? Vou escrever y em função de x. Vamos lá, continha simples. 3x vai ser igual a 120 menos 4y. Dividi todo mundo ali, o meu passo anterior, por 10. Legal, simplifiquei ali, fica melhor. Que agora você vai ter y sendo igual a 3x menos 120, tudo dividido por menos 4. Então já sei quem é y em função de x, volta na área do retângulo. Se a área é base x vezes a altura y, então eu tenho agora que a área é base x vezes y, 3x menos 120, tudo dividido por menos 4. Mete aquela distributiva, encontra que a área é 3x ao quadrado dividido por menos 4, legal? Mais 30 vezes x. Beleza, moçada? Você tem lá x vezes menos 120, menos 120x dividido por menos 4, mais 30x. Legal, gente? Então, agora eu tenho aqui a área sendo escrita em função de representando, né, melhor dizendo, uma funçãozinha do segundo grau. Volta na questão. Qual a maior medida da base do retângulo para que este assuma sua maior área? Ele não quer saber a área máxima desse cara. Legal? Eu não quero, então, saber o y do vértice. A pergunta é, qual a maior medida da base? Qual é o maior valor de x? Porque a base do retângulo é x. Então, nós vamos atrás do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Eu tenho tudo. O b vale 30, o a é menos 3/4. Faça as substituições. Menos 30 dividido por 2 vezes menos 3/4, ou 3 dividido por menos 4, dá na mesma. Você faz as continhas e encontra que x do vértice é igual a 20. Então, para que o retângulo tenha a maior área possível, a sua base x deve ter medida igual a 20. Legal, moçada? Gabaritada aí a questãozinha. Vamos embora, vamos para a próxima aí, questão bem legal. Tá no teu livro aí, tá? Diz assim: na figura a seguir,
o triângulo. Opa, triângulo ali, ó, tem acento. Vamos arrumar isso aqui, tá? Senão fica feio aqui pro Marcão, certo? Aqui. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B. O ângulo AD é reto. AD vale 4, DE 3 e EB 5. Determine a medida BC. Eu quero fazer contigo aqui no braço. É só olhar para a tela com carinho, tá? Vamos lá? A pergunta é, determine BC. E se eu não sei quanto é que vale esse carinha, vou chamar ele de X, certo? Massa! Eu quero que tu olhe só aqui, ó, o triângulo de vértice... Opa, vai sumir ali. O triângulo de vértice E, vértice D e vértice A. É um triângulo retângulo. Cateto 4, cateto 3 está brincando com a gente, né, pessoal? Hipotenusa só pode ser 5, uma das minhas relações pitagóricas mais utilizadas aí, né? Massa! Agora vamos matar a questão, vai. Se eu achar minha constante K de proporcionalidade, a questão morreu. Esse ângulo A é comum aos dois triângulos retângulos que o Marcão enxerga. Triângulo retângulo ADE e o triângulo retângulo maior ABC. Cuidado, vamos lá. Esse carinha vou chamar de ângulo de nenhuma marquinha. Tudo bem, cara? Beleza. Esse carinha vou chamar de uma marquinha. Legal? Então, nenhuma marquinha 90, uma marquinha do menor, AD. O triângulo retângulo maior agora, ABC. Nenhuma marquinha, 90 graus. Então, tu, ângulo C, só pode ser o ângulo de uma marquinha. Tudo bem, gente? Opa, deixa eu colocar aqui uma marquinha. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora sim, eu consigo ver que os triângulos ADE e ABC são triângulos semelhantes, certo? Vamos colocar aqui na ordem, então. Puxa com o Marcones, ó. O triângulo ABC, opa, ficou feio, vamos arrumar isso aqui. O triângulo ABC é semelhante agora, cuidado com a ordem que você vai escolher, certo? Qual é a ordem, cara? Ângulo A, uma marquinha, tudo bem? Beleza? Você tem aqui do maior, o ângulo A também, então já coloco aqui, triângulo, começo pelo A, beleza? Foi ótimo. Agora, você tem aqui o ângulo B, que é o ângulo do maior aqui de 90 graus, do menor o ângulo de 90 graus é o D, então aqui eu tenho que colocar AD, certo? Beleza? O ângulo C do maior é uma marquinha e do menor é o E, então aqui aparece para você a razão, que o triângulo ABC é semelhante, está aqui o meu tio, simbologia de semelhança, ao triângulo ADE. Tudo bem, moçada? Beleza? Essa é a nossa ordem que tem que ser estabelecida. Eu quero ir aqui de quem para quem? Vai, tu escolhe, do maior para o menor, tanto faz, certo? Vamos puxar? Eu vou do menor para o maior, pode ser? Legal, cara. Então, do menor para o maior, puxa com o Marcão. Eu tenho aqui nenhuma marquinha com 90 graus, sendo 4, concorda? E nenhuma marquinha do maior com 90 graus, sendo 5 mais 5, 10. Opa, matei a minha constante K de proporcionalidade. Eu vou do maior para o menor, pode ser? Vamos trocar a ordem? Então, nenhuma marquinha com 90 graus do maior vale 10. Do menor, do triângulo ADE, nenhuma marquinha com 90 vale 4. Eu te falei que se eu achasse a minha constante K de proporcionalidade, morreu a questão. 10 dividido por 4 vai dar 2,5, que é a minha constante K. Então, significa que desse cara, do 3, do menor, para x, uma marquinha 90, uma marquinha 90, são os meus lados homólogos. De 3 para x, esse cara tem que aumentar quanto? 2 vezes e meia a mais do que aquele cara que é o 3. Então, x, você vai ser o 3 multiplicado por 2,5, que x você é 7,5, gabaritada a questão. Tranquilo, moçada? Beleza, espero que você tenha entendido aí. Aula de semelhança de triângulos, lembre-se, vai atrás da constante K de proporcionalidade, certo? Lembra daquelas relações lineares, relações com área e volume, que você se dá bem aí no futuro próximo. Legal? Ficamos por aqui. As questões que eu gostaria que você fizesse no extensivo estão nos módulos 21 e 22, não espanta com a quantidade, são 2 módulos, peguei as principais de cada módulo. No terceirão está no módulo 11, no COC 1000 UFSC tem várias, vai lá fazer, prioriza essas questões, para mim são bem importantes. E lá na lista, lá no estudos, colocarei lista de exercícios, né, de semelhança
de triângulo, certo? Beijos, pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve, tá? Se cuidem. Não saia de casa só se for preciso, tá? Valeu!